Olá! Quem nunca se perguntou: por que a gente está aqui? Qual é o sentido de tudo isso, de tanto sofrimento? Bom, hoje a gente vai mergulhar em O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Pense nele como um mapa, um guia que tenta responder às maiores questões da nossa vida, explorando nosso propósito, nossos desafios e, claro, o nosso destino. E vamos começar direto por uma das perguntas mais difíceis, né? Uma que todo mundo já se fez em algum momento. Por que existe sofrimento no mundo? O livro não foge dessa questão, pelo contrário, ele encara de frente. Então, a proposta central é a seguinte: a vida não é um acidente, não é um acaso. Ela é uma jornada com um propósito bem claro. É como se a nossa existência fosse uma grande escola, sabe? Onde a gente enfrenta aprovações, que são aqueles desafios que testam nossa força, e expiações, que são as chances de corrigir erros do passado. E tudo isso, no fim das contas, é para o nosso próprio aprimoramento. E aqui está a chave para entender tudo. Cada experiência, não importa quão difícil ela pareça, tem um porquê, tem um propósito no nosso desenvolvimento espiritual. Nada, absolutamente nada, é em vão. Tá, mas como esse progresso acontece? Bom, é aí que entra um conceito fundamental do livro: a reencarnação. A ideia é que a gente vive várias vidas, e é essa sucessão de existências que explica a imensa diferença de aptidões e de desenvolvimento moral que a gente vê por aí. A jornada fica bem clara, né? A gente começa como um espírito simples e ignorante. Aí, através das experiências da vida corporal, as provas, as expiações, a gente vai evoluindo, passo a passo, buscando alcançar a perfeição, tanto moral quanto intelectual. Certo, se a vida é uma jornada, precisa de uma direção, um guia, certo? O livro descreve uma espécie de bússola moral, que é baseada em leis divinas, leis da natureza. E olha, o texto dá uma ênfase gigantesca à caridade. Ela é vista como a pedra fundamental dessa lei moral. Mas o que é caridade de verdade, segundo essa visão? A definição que o livro traz é bem específica e vai muito além do que a gente imagina. Pois é, não se trata só de dar dinheiro ou comida. É uma atitude completa. É ter boa vontade com todo mundo, ser tolerante com as falhas dos outros e, claro, perdoar as ofensas. É uma mudança de mentalidade. Agora se preparem, porque essa citação muda o jogo. Ela redefine o que é responsabilidade. A questão não é só evitar fazer o mal, mas sim o bem que a gente deixa de fazer. Pensa no peso disso. Ok, mas tem um detalhe: essa jornada individual de progresso não acontece de forma isolada num vácuo. Muito pelo contrário, ela exige a sociedade. E aqui a gente entra num ponto crucial do livro. A mensagem aqui é bem direta. A vida social é uma necessidade, é uma lei da natureza. O isolamento, o voto de silêncio, isso não leva ao progresso. É no contato diário com os outros e principalmente dentro dos laços de família que a gente aprende a respeitar os direitos de cada um e a crescer em conjunto. Claro que viver em grupo nem sempre é fácil, né? E a obra identifica dois vícios principais, dois grandes obstáculos que atrapalham tanto o nosso avanço pessoal quanto da sociedade como um todo. De um lado, a gente tem o orgulho e o egoísmo, que são apontados como as maiores barreiras. E do outro lado, como solução, os seus opostos diretos, o amor e a caridade. Eles são o verdadeiro motor do progresso moral. Então, se estamos todos juntos nessa jornada usando essa bússola moral, qual é o objetivo final? Aonde tudo isso leva? O destino final é um estado de perfeição moral. E o mais importante, o caminho está aberto para todo mundo, não importa o ponto de partida. Como o livro mesmo diz, Deus não deserda ninguém. E para chegar nesse destino, o progresso precisa acontecer em duas frentes que têm que caminhar juntas. A primeira é o progresso intelectual, a ciência, a tecnologia, o conhecimento. A segunda é o progresso moral. E fica um alerta: uma civilização só é completa de verdade quando a moralidade alcança a inteligência. Para fechar, essa frase resume tudo de uma forma linda. A ideia de um universo totalmente interligado, onde cada ser, do menor ao maior, tem um papel nesse plano grandioso e harmônico. E é com essa reflexão que a gente termina. O Livro dos Espíritos não só nos dá respostas, mas nos deixa com uma pergunta fundamental. Ele nos apresenta o mapa dessa jornada universal de progresso e nos convida a pensar: qual é o nosso papel nessa grande história coletiva?